Aleluia. Meus irmãos, Pai do Senhor, aqui Francisco Barbosa mais uma vez, numa segunda-feira, mais uma segunda-feira de instrução da palavra. E felizes com o Senhor por estarmos vivos, por estarmos bem, por estarmos felizes, por nossa família estar bem, por estarmos guardados, por estarmos aqui reunidos para nós meditarmos em mais uma palavra. E hoje sim, nós vamos encerrar a nossa sequência de lives, né, nessa série de lives que nós estamos todas as segundas-feiras. E hoje nós vamos encerrar com a série Palavras de Jesus. Se você lembra, a Palavra de Jesus é uma série de lives que nós estamos meditando para que nós venhamos nos aproximar mais das palavras de Jesus. Tá? Palavras de Jesus é uma tentativa de resgate da pregação genuína de Jesus, né? Da palavra de Deus. Tudo aquilo que Jesus falou. Foi um desafio muito grande, porque cada coisa que Jesus falou teve uma importância enorme para cada um de nós. E selecionar 7 palavras foi realmente muito difícil, mas foi muito legal. Foi muito prazeroso ter vocês conosco nessas 7 segundas-feiras, tá? Nós vamos encerrar hoje essa série, mas na semana que vem nós já iremos iniciar uma nova série de meditações aqui. Encerra-se Palavras de Jesus e nós iniciaremos Mulheres da Bíblia, tá? E o título das próximas lives serão As Mulheres de Deus, tá? As mulheres, o conteúdo feminino da Bíblia, exemplos de mulheres, exemplos poderosos de mulheres que fizeram diferença na palavra de Deus, na história contemporânea da Bíblia. Então, vamos começar hoje. Eu quero só lembrar para vocês que toda segunda-feira nós estamos aqui, nesse mesmo local, nesse mesmo canal, e convidar você para participar das lives dessa segunda, tá? Nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus e ensinando a palavra de Deus, porque enquanto ensinamos nós aprendemos também. Nessa noite nós vamos meditar sobre o silêncio de Jesus, tá? É irônico, para o final de uma sequência de vídeos sobre palavras de Jesus, foi proposital terminar com o silêncio de Jesus. É maravilhoso ver Jesus silenciar, tá? Antes, eu gostaria de lembrar você que você deveria já dar uma pausa e pegar a sua Bíblia para que nós possamos abrir o texto e meditar na palavra do Senhor. Essa live vai subir para o canal do YouTube e eu já te faço o convite de ir até lá, depois dessa live, lógico, ir até lá, curtir, assistir, curtir e compartilhar os vídeos do nosso canal. Fran Barbosa no YouTube, fique à vontade, se você puder dar o apoio da sua audiência, faça o nosso canal abençoado para a glória de Deus, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Vai lá, curte nosso canal, dá o seu like, compartilhe os nossos vídeos para abençoar mais pessoas, tá bom? Bíblia, hoje comigo aqui tá a Bíblia da Mulher, tá? Essa versão é uma versão fiel, corrigida da Almeida. Almeida revista e corrigida, mas dada com o título de Bíblia da Mulher. É um presente muito bom para suas mulheres, tá? Varões que gostariam de presentear, mães, irmãs, esposas, noivas. Tá aqui uma grande pedida, uma Bíblia muito boa, com muitas referências e muito conteúdo. Essa Bíblia é da minha esposa, que hoje eu peguei de emprestado, tá? Peguei emprestado para mim. Então, vamos começar? Cola aí, que agora nós vamos meditar na palavra de Deus, tá bom? Mateus.
de Deus, tá bom? Mateus, capítulo de número 26. Mateus de número 26 é o título, é o texto para a nossa meditação nessa noite. Mateus de número 26, eu já agradeço a presença de cada um de vocês, minha cunhada, meu cunhado, Deus abençoe, minha esposa maravilhosa, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo Lucas, obrigado por estar nos prestigiando nessa noite, Deus abençoe a Carol, Deus abençoe o Pedro Silva, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela presença de vocês, por ter passado aqui e dado uma curtida. Vamos meditar na palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 26. Capítulo 26 é um dos maiores capítulos do livro de Mateus. Então você vai para o versículo 62. 26, 62. Lucas, Pai do Senhor, Deus abençoe. É sempre um prazer revê-lo, ter você por aqui. Tá bom? Mateus capítulo 26, versículos 62 e 63. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Diz assim: E levantaram-se o sumo sacerdote e disseram-lhe: Não respondes coisa alguma que dizem contra ti? O 63 diz: Jesus, porém, guardava silêncio. Olha que interessante. E se levantando o sumo sacerdote, disse-lhes: Não responde coisa alguma que eles estão dizendo contra você. Jesus, porém, ficava, em algumas traduções, na minha, guardava silêncio. Ok? Esse é o texto que nós vamos meditar. Pai, nos abençoe nesta noite. Nos dê a tua graça, nos dê a tua misericórdia, a tua iluminação, para que nós possamos meditar nesta palavra, para edificação dos nossos irmãos, para edificação da tua igreja na terra e sempre para a glória do teu nome. Te agradeço por mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Fale conosco. Amém. Vamos lá? Mateus 26 é o fim. Mateus 26 é o fim no sentido de que o fim da caminhada aqui na terra, tá? Jesus está finalizando o seu ministério e Jesus vai passar pelo momento mais difícil da trajetória. Versículo 25 de Mateus vai contar sobre os últimos sermões de Jesus, né? O 26 ele vai entrar nas reuniões com os discípulos, as últimas reuniões. Pedro é avisado que vai trair. Jesus sobe ao monte para orar, né? Jesus é preso no monte e o sinédrio começa o julgamento de Jesus. Por que é um momento especial? É um momento especial porque é um momento de pressão, é um momento de angústia, é um momento de dor. Nesses momentos, nós tendemos a tomar algumas atitudes que não, além de não ajudarem, só atrapalham a nossa caminhada. No momento em que o estresse, no momento em que a perseguição, a luta, a dor, a angústia, eles encontram a gente, nós tendemos a tomar algumas atitudes que não são interessantes, não são boas para nós. E que quando tomamos, nos arrependemos amargamente. Eu digo isso porque eu sou experiente, sou humano, sou ser humano, tenho minhas limitações, conheço pessoas que passaram pela mesma situação, entendo que alguns vão passar ainda, e quem não passou vai estar diante dessa situação e precisa tomar uma atitude. E nessa noite nós vamos meditar nisso. Como reagir diante da angústia? Como reagir diante da dor? Como reagir diante da perseguição e da afronta? Como lidar com essa situação de pressão, essa situação de angústia, essa situação de agressões físicas e verbais? Como lidar com isso? Né? Jesus, ele é o Messias escolhido, aquele que veio para morrer na cruz e cumprir os mandamentos.
Nesta hora que Jesus está sendo interrogado, Jesus está sendo interrogado para ser condenado. Na verdade, o interrogatório é condenatório. O interrogatório não é honesto. Não se trazem... No interrogatório, geralmente se traz testemunhas de defesa e testemunhas de acusação. Jesus só teve acusação. Então, essa análise dessa noite é basicamente o que fazer quando se está sendo acusado, pressionado, intimidado. Entendeu? Jesus não teve defesa naquele momento. Não havia ninguém para testemunhar a favor. Só haviam pessoas para testemunhar contra. É nesse momento que nós geralmente cometemos o erro de tentar nos defender, né? E nós quebramos uma regra fantástica, maravilhosa, que é a regra do silêncio, né? O ímpeto da nossa alma, do nosso ser, do nosso desejo é se defender, é gritar, é falar alto, é debater com quem está acusando e se defender. Colocar diante de todos e de todos que estão ali, de tudo, que você é inocente, que você não fez o que estão acusando, ou se fez, não fez com a intenção que estão acusando. Mas é exatamente nesse momento que você precisa pensar, e pensar como Jesus pensou. Jesus havia sido traído por Judas. Jesus havia sido negado por Pedro. E Jesus ainda iria ser desacreditado por Tomé. Jesus está diante de uma situação extremamente estressante, extremamente difícil. Essa frase que eu li para você no versículo 64 é do sumo sacerdote, o homem que está como o juiz principal, interrogando a testemunha, e uma após outra vai acusar Jesus de ter falado coisas que ele não quis falar. Deturparam as palavras de Jesus para condenar Jesus. E no 62 diz assim: e levantou-se o sumo sacerdote e disse-lhe, o sumo sacerdote fala com Jesus assim: você não vai responder a estes que estão te acusando? O versículo 63 é maravilhoso. 63 diz: Jesus, porém, guardava silêncio. Eu conheci o silêncio, o poder do silêncio, diante de várias situações, né? Eu deixo uma recomendação, que aqui se vocês querem se aprofundar na arte de comunicar, eu tenho um livro interessante aqui que é do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu já falei desse livro num outro momento, estou repetindo, esse livro é muito bom. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas dá uma ideia de como você comunicar bem. E ele tem um capítulo extremamente interessante falando sobre o silêncio. Por que silenciar e para que silenciar? No momento certo. Porque se a gente lembrar de Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 1 vai dizer: há tempo para tudo debaixo do céu. Vocês lembram disso? Há tempo para todas as coisas. E ele vai citar tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de trabalhar, tempo de descansar. E no versículo de número 7, ele vai ser específico, ele vai dizer assim: há tempo de falar e tempo de se calar. Esse é o ponto dessa noite. Existe um momento de falar e existe um momento de calar. Difícil entender, difícil compreender a exatidão desse momento. Mas quem falou na hora que tinha que calar sabe exatamente o que eu estou dizendo. Quem falou antes da hora, quem demorou para falar, ou quem falou quando deveria ficar em silêncio, vai entender o que eu quero dizer nesse momento aqui. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado.
Existe uma frase que eu gosto muito de um cantor do Rosa de Saron. Ele diz assim que o silêncio fala muito e não comete erros. Olha que coisa maravilhosa. Anota isso aqui. O silêncio fala muito e não comete erros. Quando você silencia, quando você se cala, você passa várias informações para as outras pessoas. Eu me casei com uma pessoa que sabe usar muito bem o silêncio. Muito bem o silêncio. E eu aprendo muito com ela. A minha esposa, ela é uma pessoa maravilhosa. Beijo, meu anjo. Beijo, beijo. Deus abençoe. Deixa eu te elogiar mais uma vez aqui. Uma das principais qualidades da minha esposa é que ela é uma ótima ouvinte. E eu digo isso soprando aos ventos. Porque todo mundo que conhece a minha esposa sabe que ela é uma ótima ouvinte. Ela tem uma natureza branda, ela suporta e ouve. O que é difícil para mim, né? Sou homem e, além de homem, tenho que me expressar muito, várias vezes, né? Isso me deixa numa situação desconfortável diante dela, porque se você me coloca diante dela, eu pareço um papagaio falador. Porque essa habilidade de silenciar na hora certa e ouvir, suportar, calar no momento certo, parece muito fácil para ela. Para mim já é mais difícil, já é mais complicado. A vontade que tem é de, quando afligido, quando humilhado, quando acusado, é de erguer a voz e se defender. Mas a verdade é que quando você se cala, a palavra diz em Provérbios capítulo 10, versículo 19, que no muito falar não falta transgressão, mas o que contém os seus lábios, esse é prudente. Quando você cala a sua boca, quando você se cala, você silencia, você passa a impressão para as pessoas de que você é uma pessoa extremamente prudente. As pessoas analisam você, elas olham para você, e nesse momento de grande pressão, dificuldade, luta e acusações, quando você se cala, você atrai a atenção das pessoas. Por que isso acontece? Isso é natural, o cérebro humano espera uma reação de você. Todo ser humano espera reações, isso é natural. Quando alguém te acusa, naturalmente ele aguarda que você responda. E quando a resposta não vem, você silenciosamente envia uma mensagem de autoridade para essa pessoa, ou para essas pessoas. Segundo, você incomoda porque você não respondeu à altura à acusação. Porque o que se espera é que o acusado se defenda. Mas na verdade, quando o acusado, que tem a certeza, não se defende, ele causa uma angústia no acusador. Terceiro, ele passa a sensação de que ele é extremamente equilibrado e prudente. Então, o meu conselho nessa noite para você é que, como Jesus foi acusado... Oi, Miguel, Deus abençoe, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Jesus foi acusado, Jesus ficou em silêncio. Primeiro ponto aqui, desta noite, primeiro ponto geral desta noite, fique em silêncio. Aprenda a guardar o silêncio. Aprenda a guardar. Aprenda a se postar. Aprenda a se colocar. Aprenda a engolir seco. Algo que é difícil hoje em dia. Não se fala muito em engolir seco, em suportar. Vivemos numa sociedade de faladores. Todo mundo quer falar, todo mundo quer influenciar, todo mundo quer dizer, todo mundo quer expressar, todo mundo quer manipular as palavras, usá-las, todo mundo quer ser visto e ouvido. E ouvido, mas ninguém, numa sociedade como a nossa hoje, ninguém quer ouvir. Aqueles que ouvem são extremamente necessários. Aqueles que ouvem têm a atenção dessa sociedade, porque é uma sociedade de falador. Conversava com um vizinho outro dia e ele disse: Francisco, não tem ninguém para ouvir mais. Todo mundo quer falar, todo mundo quer expressar, todo mundo quer ter autoridade, todo mundo quer dizer, todo mundo quer mostrar suas habilidades, mas ninguém para ouvir
as pessoas e ouvir em silêncio. No momento da angústia e da dor, pior ainda. Quem hoje que você conhece que recebe a acusação, recebe a afronta e se cala? Pensa na reação das pessoas diante de alguém que recebe uma acusação e simplesmente se cala. Põe a mão no queixo, ouve e faz silêncio. Porque a resposta que se espera é um embate na mesma altura. É uma resposta cabal, é uma resposta na altura que veio a afronta. E vou dizer uma coisa para vocês. Não é isso que Deus quer de nós. Não é. Provérbio 21 diz que o que guarda a sua boca livra a sua alma da angústia. Quer viver bem? Quer viver em paz? Aprenda a fazer silêncio. Aprenda a guardar as suas palavras. Aprenda a silenciar na hora certa. É uma arte difícil de dominar. Falar na hora certa e calar na hora certa. Eu gosto de dizer que saber calar é melhor do que saber falar. É difícil. Jesus está sendo acusado. Jesus está sendo vilipendiado, Jesus está sendo ultrajado, Jesus está sendo enganado, as pessoas estão mentindo a respeito de Jesus e Jesus guardou o silêncio. Isso é tão irritante, tão irritante. Quando você acusa alguém e ela não responde à altura, isso gera uma resposta tão irritante para quem faz a acusação, que ele vai ter a reação que o sacerdote, sumo sacerdote teve aqui. O sumo sacerdote vai tomar a palavra e dizer: você não vai se defender desses que estão te acusando? Olha o que eles estão falando de você. Jesus, porém, guardava silêncio. Quando estiver sendo acusado, guarde o silêncio. Quando estiverem falando mentiras a seu respeito, guarde o silêncio. Nessa sociedade de falador, guarde o silêncio, aprenda a falar, valorize as palavras, não gaste energia. Quando abrir a boca, abra a boca para abençoar. Quando abrir a boca, abra a boca para aplaudir, para elogiar. Não abra a boca para criticar, não abra a boca para menosprezar, não abra a boca para baixar, não abra a boca para fazer esse tipo de coisa. Quando tiver com dúvida, cala a boca. Quando tiver eufórico, cala a boca. Quando tiver com dúvida, cala a boca. Estiver sendo pressionado, cala a boca. Estiver com raiva, quantos casamentos acabam por causa do ódio provocado pelas palavras? Se fizesse silêncio por 1 minuto, teria escapado daquele livramento, teria escapado do divórcio, teria escapado da angústia, teria escapado do emprego, da perda do emprego, teria escapado da perda da amizade, perdeu o amigo porque não ficou em silêncio por 5 minutos. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que não é fácil calar. Saber calar é melhor do que saber falar. Isso eu tenho certeza. Nós vamos encerrar e eu vou dizer uma coisa para você, para a gente encerrar. Jesus fica em silêncio não somente para dar uma chance das pessoas se comunicarem. Deixa eles falarem. As pessoas têm necessidade de dizer as coisas. As mulheres amam, ouçam elas. Os filhos precisam, ouçam eles. Os inimigos não merecem, mas dê atenção por uma questão de respeito. Aos amigos, ouçam por amor. A sua esposa, ouça por paixão, por amor, por graça. Ela precisa disso. Ouça mais. Guarde silêncio. O primeiro ponto de Jesus é esse. E o segundo, para a gente encerrar, é que Jesus não poderia
falar. Mas que história é essa, Francisco? Como é que ele não poderia falar? Esse texto é um cumprimento de uma profecia que está em Isaías, no capítulo 53. Vou pegar aqui para você. Isaías 53, a palavra do Senhor vai falar sobre o Messias esperado de Israel. E esse Messias, eles esperavam um Messias glorificado, lutador, vencedor, montado em cavalo branco e cheio de vitória. Mas Isaías vai profetizar 53, ele vai dizer assim, o sofrimento do Messias. O Messias que Isaías profetiza e que vem é o Messias sofredor. E diz assim a palavra no 3, era desprezado e mais indigno entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas a maravilha está aqui, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O 7 diz assim, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Esse é o Messias. Esse é Jesus. Jesus não poderia falar porque uma ovelha, quando está sendo levada para o matadouro, ela fica calada. Jesus não podia falar porque na cultura israelita, quando havia um sacrifício, era preciso trazer a ovelha até o altar, passar o cutelo na garganta, vamos dizer assim, da ovelha e esparramar o sangue do altar. Para isso a ovelha tinha que passar por todo o caminho da entrada da porta do templo até o altar. E pasmem, se fosse um bode que viesse de lá para o altar, para ser sacrificado e entregue como oferta a Deus, ele vinha gritando da porta do templo até o altar de sacrifício. Sabe por quê? Porque os animais percebiam que seriam sacrificados. Eles sabem quando vão morrer. Eu sou nordestino e eu já vi um matadouro. Eu fui numa cidade do interior e eu tive o prazer de ver um matadouro. Enquanto se matava um animal, incrível como eles debatiam, como eles chutavam, como eles choravam, como eles gritavam. Eles não queriam morrer. Mas eles eram levados para o matadouro porque eles precisam morrer. É preciso alimentar a população. Mas a cabra, ela bate, debate, chuta, grita. O bode, ele sofre, ele faz escândalo, ele debate, ele chuta, ele dá chocos, ele grita, ele faz um escândalo, ele faz um escarcéu quando está sendo levado ao matadouro. Mas a ovelha não. A ovelha não. Se você levar uma ovelha para o matadouro, ela sabe que ela vai morrer. Ela sabe que ela vai ser morta e oferecida. Mas da porta do templo até o altar, ela vinha em silêncio. Incrível isso. Há relatos de sacerdotes que trabalhavam no templo da época de Jesus, que declaram que as ovelhas eram diferentes. As ovelhas não chutavam, as ovelhas não gritavam, as ovelhas não davam socos, não davam pontapé, as ovelhas não esbravejavam, não lutavam, as ovelhas ficavam em silêncio. Tá dando para entender? Elas vão morrer. Jesus vai morrer. E Jesus sabe o propósito da morte dele. Você não vai falar nada. E Jesus guardou silêncio. Sabe o que acontece muito? Hoje a gente vive numa igreja muito faladora.
que não entende o valor do silêncio. Uma igreja que não entende o valor de estar calado, de falar na hora certa, dosar as palavras com sal. E eu venho chamar a sua atenção nessa noite e encerrar. Você que está me ouvindo, você que vai me ouvir. Cuidado com as suas palavras. Se está com raiva, se acalme. Se está alegre demais, se acalme. A gente fala bobagem quando está alegre. Silêncio. Se está irado, silêncio, se acalme. É o homem que está falando, é difícil, eu sei que é difícil. Eu sou homem, eu sei que é. Mas é a hora de calar. Eclesiastes diz: há tempo para tudo de calar e tempo de falar. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui até agora. E eu vou encerrar dizendo: saber calar é melhor do que saber falar. Porque o silêncio fala muito e não comete erros. Ok? Deus abençoe vocês. Mais uma noite, foi um grande prazer ter vocês por aqui nessa meditação. Tentem entender, gravar e praticar isso que nós estamos ministrando, porque não adianta nada aprender e não pôr em prática. Veja como a sua relação pode melhorar quando você entender o valor do silêncio, no momento certo e na hora certa. O silêncio fala muito e não comete erros. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê sabedoria e que você possa edificar vidas, edificar seus relacionamentos com seus filhos, com seus maridos, com sua igreja, com seus irmãos, com seus inimigos. Aprenda a calar. Amém?